E aí, povo de Deus, e aí, terra, e aí, vida, e aí, luz, e aí, ser humano. Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia em Família. No vídeo de hoje, nós iremos aí ler o livro de Juízes, capítulo 5, também o capítulo 6. Mas antes, lá no finalzinho lá do capítulo 4, né, tem uma palavrinha aqui interessante que eu falei que ia trazer a resposta agora, pessoal. Eu pesquisei no Google, claro. Eu não tenho um dicionário tão bom, né, para pesquisar. E têmpora significa as laterais da nossa cabeça. Lá tem uma história lá no finalzinho lá, sobre Jael e Sísera, onde ela enfia uma estaca aí, com uma marreta, nas têmporas, atravessa as têmporas de Sísera. Beleza? Vamos lá. A poesia e o cântico de Débora. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoão, cantaram as palavras desta poesia. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade, todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Yahvé, o Senhor, ó reis, ouve, ó príncipes, escutai. A Yahvé celebrai, e sobre Yahvé comporei, e cantarei Yahvé, o Deus de Israel. Outra palavra também interessante, comporei. Essa eu acho que eu sei o que significa, né? É de composição, eu acho que é isso. O Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaiaram em gotas, e as nuvens desfizeram-se em chuvas. Isso aqui é um poema bonito. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Yahvé, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos, e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que te levantaste, ó Débora, até que levantaste para ser mãe de Israel. No dia em que escolheram-se novos deuses, eis que a guerra chegara às portas, e não se podia ver um só escudo ou lança entre os 40.000 homens de Israel. Ora, o meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvai ao Senhor. Vós que castigais sobre alvos jumentos, vós que cavalgais sobre alvos jumentos, que se assentam sobre ricas celas, que percorrem livremente pelas estradas, considerai. Escutai, é uma multidão que grita mais alto do que os distribuidores de água junto aos bebedouros. Declarai todos os atos do Senhor, justos, feitos em favor dos cidadãos de Israel. Então o povo do Senhor pode descer para as suas cidades. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então os nobres de fé desceram às portas onde estavam os seus chefes, e o povo de Deus, o Senhor, pronto para lutar, cooperou com Balaque contra a tirania dos poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros depois de ti, ó Débora. Sejam Benjamim com seus povos. De Maqui desceram comandantes, e de Zebulão os que conduzem o bastão de comando. Os príncipes de Isacar estavam com Débora. Sim, Isacar também estava com Baraque. Eles o seguiram rapidamente até o vale. Entretanto, a tribo de Ruben estava dividida. Houve grande discussão e conjecturas, e não foram. Por que te sentastes, ó Ruben, junto às fronteiras? Acaso é para ouvir os que apitam, chamando os rebanhos? Por isso, pela separação de Ruben, que não se aliou aos nobres guerreiros, grandes conjecturas hão de ser levantadas. Se é porque Ruben estava distante do local de guerra, Gileade também ficava na banda além do Jordão. E Dan, por qual motivo não veio se aliar a nós? Acaso é porque vive junto aos navios? Aser teve razão e não vi. Afinal, mora no litoral e habita em cidades não muradas.
O povo de Zebulão arriscou a própria vida ao vir juntar-se a nós, assim como Naftali, nas batalhas dos altos campos da região. Os reis vieram e combateram os reis de Canaã, guerrearam em Tanak, junto às águas de Megido. Contudo, não conseguiram levar prata alguma, despojo algum. Até mesmo as estrelas lutaram, deixaram as suas órbitas para pelejarem contra Císera. O rei Quisson os levou, o antigo rio, o rio Quisson. Avante, minha alma, marcha com ousadia e determina ser forte. Os cascos dos cavalos em seu galope faziam tremer a terra, galopavam os seus corcéis. Maldito seja Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai os seus habitantes, porquanto não vieram cooperar com Yahvé, pelejar junto ao Senhor contra os poderosos. Que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael, esposa de Heber, o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Sisera pediu-lhe água, leite ela lhe trouxe, uma taça digna dos príncipes, serviu-lhe coalhada. Ela estendeu a mão para apanhar a estaca da tenda, com a mão direita alcançou a marreta dos trabalhadores. Então golpeou Císera, esmagando-lhe a cabeça, esmigalhou e transpassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, desabou e ali ficou prostrado. Onde caiu, ali mesmo ficou sem vida. À janela, a mãe de Císera se debruça e contempla o horizonte. Atrás da grade, ela queixa-se. Por que tardas o seu carro tanto a chegar? Por que estão lentos os seus cavalos? As mais sábias de suas damas se acompanham. Davam-lhe palavras de conforto, e ela repartia para si mesma. Eles devem estar repartindo os despojos, uma moça, duas moças para cada guerreiro, finos tecidos bordados e roupas coloridas para Císera, um enfeite, dois enfeites para o meu pescoço. Assim perecem todos os seus inimigos, ó Yahvé. Mas todos que te amam brilhem como o sol quando se levanta a sua força, e a terra experimenta paz e descanso durante 40 anos. Agora vamos estar no capítulo 6, história de Gibeão. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo nem em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem um jumento sequer. Ou seja, eles saqueavam as plantações e os animais do povo de Israel. Mas por que isso acontecia? Porque o povo tinha sido, há um tempo atrás, desobediente. Eles subiam trazendo os seus animais de suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossíveis de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanho miserável que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Você vê que na história da Bíblia é sempre isso, pessoal. Se você ler aqui, de Gênesis a Apocalipse, vai ser só isso. Olha, de Gênesis até o final do Antigo Testamento. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiam. E eu
os expulsei de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitam. E também vos declarei: eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvido. O anjo de Deus fala a Gibeão. O anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, filho de Ebiezer. E aconteceu que Gibeão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Ou seja, ele estava ali, né, malhando trigo ali escondido dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gibeão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Ao que Gibeão declarou: ah, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando afirmavam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gibeão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gibeão, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Benjamim, de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas Yahvé lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Contudo, Gibeão replicou: se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. Gibeão foi para casa, preparou um cabrito e com uma efa, cerca de 20 quilos de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou: toma a carne e os pães sem fermento e coloca sobre essa pedra e derrama o caldo sobre elas. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então bradou o fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento. E o anjo do Senhor desapareceu. Meu Deus! Assim que Gibeão concluiu que realmente vira o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor, meu Deus! Eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz seja contigo, não temas, porquanto não morrerás, né? Porque a Bíblia diz que se você ver Deus, você vai morrer. Não tem como, né? Não tem como. Moisés queria ver a face de Deus, mas Deus não permitiu. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou Javé, Shalom. O Senhor é a nossa paz. Meu Deus. Javé Shalom. Tá vendo? Depois de anos de ler a Bíblia, hoje eu descobri onde está essa palavra da Bíblia, que antes eu não sabia, eu não lembrava. Javé Shalom significa o Senhor é a minha paz. E até nossos dias, este altar está em Ofra, cidade que pertence à família de Ebiezer. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão: separa dois touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade, destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai,
e corte o poste consagrado a Deus Azerá, que está ao lado do altar. Em seguida construirá para Yahvé teu Deus, no cume desse lugar, forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste e do que terás derrubado. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé tinha mandado. Mas como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou e eis que a mesa de pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: quem fez isso? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: traz-me para fora o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão, enfurecido que o rodeava: defenderás Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro, porquanto vos afirmo que qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque se dizia que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi destruído. Conclamação à guerra santa. Nesse meu tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abisritas para segui-lo. Aliás, abisritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Ásia, a Zebulão e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão pede um sinal a Deus. Então Gideão rogou a Deus: se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado o lã e o chão em volta dele estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho se tirou uma taça cheia de água. Gideão pede um segundo sinal. Contudo, Gideão suplicou a Deus: não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permita que eu faça uma última vez a prova da porção da lã. Desta vez que não fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra do orvalho. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos no capítulo 5, capítulo 6, né? O negócio está ficando interessante. E mais à frente nós iremos ver aí a história que Gideão vai derrotar os midianitas, os amalequitas, com apenas 300 homens. Ó, realmente é algo extraordinário, algo de Deus, que você não pode se perder. Então já vai, já se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e me diz pra mim, por favor, onde é que você tá. Se você tá atrasado, se você tá em dia comigo aí, certinho, né? Lendo aí de 1 a 2 vídeos,
ou de 1 a 3 vídeos por dia. Você está conseguindo acompanhar direitinho aí, beleza? Qualquer dúvida aí, você tem que ler por dia 4 capítulos. É só você somar os dias do mês e dividir os livros da Bíblia que você chegou lá e dividir. Vai dar 4, beleza? Fiquem todos na paz e até a próxima.